Se eu te dissesse que existe uma maneira simples, natural e totalmente segura, capaz de começar a restaurar a força das suas pernas em até 12 horas, você acreditaria? E não, eu não tô falando de remédios caros, nem de exercícios complicados, e muito menos de promessas vazias. Eu tô falando de ciência, de fisiologia pura, de um método comprovado que qualquer pessoa pode começar a aplicar, hoje mesmo, dentro de casa. Se você tem sentido que suas pernas estão mais fracas, que subir uma escada ficou mais difícil, ou que até caminhar por alguns minutos já parece mais cansativo do que costumava ser, então eu te convido a prestar muita atenção no que eu vou te mostrar aqui, porque a perda de força nas pernas não é só uma questão de idade. É um sinal claro de que algo dentro do seu corpo está deixando de funcionar como deveria. Mas a boa notícia é que isso tem solução, e muito mais rápida do que você imagina. E não importa se você tem 50, 60, 70 ou mais de 80 anos. A verdade é que seu corpo tem uma capacidade natural de se regenerar, de se reconectar e de recuperar funções que você talvez acreditava que já tinha perdido para sempre. Nesse vídeo, você vai entender exatamente o que está acontecendo no seu corpo, porque suas pernas estão perdendo força, e mais importante, o que você pode começar a fazer hoje, para mudar isso completamente. E eu te garanto, você vai se surpreender com o quão simples e eficiente esse processo pode ser. Então fica comigo até o final, porque isso pode transformar não só a sua força, mas sua vitalidade, sua energia e principalmente, sua autonomia. Sabe, talvez você tenha sentido nos últimos tempos que as coisas mais simples começaram a ficar um pouco mais difíceis. Subir uma escada, caminhar longas distâncias ou até mesmo se levantar da cadeira. E se isso está acontecendo com você, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Isso não é só envelhecimento. Durante muito tempo fizeram a gente acreditar que perder força nas pernas, sentir mais cansaço ou até desequilíbrio, era apenas uma consequência da idade. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso não é verdade. Na realidade, existe um motivo muito específico para isso acontecer. E o mais incrível é que isso pode ser revertido, e muito mais rápido do que você imagina. O que eu vou te mostrar aqui não tem nada a ver com remédios caros, nem com suplementos milagrosos, muito menos com exercícios pesados. Na verdade, é uma estratégia simples, natural que começa na sua cozinha, e que pode começar a devolver força, firmeza e estabilidade para suas pernas em até 12 horas. E olha, eu não tô falando de promessa vazia não. Isso aqui é ciência. É fisiologia pura funcionando a seu favor. E sabe o que é mais incrível? O problema nem começa exatamente nas pernas. Na verdade, tudo começa no seu sistema nervoso. E é isso que quase ninguém te conta. Seus músculos, eles não estão exatamente fracos. Eles estão desconectados. Imagina só. É como se seus músculos fossem trabalhadores de uma fábrica. Eles estão lá, prontos, preparados, só que tem um problema. O gerente, que é o seu cérebro, parou de enviar as ordens. Sem comando ninguém trabalha. E é assim que acontece dentro do seu corpo. Com o passar dos anos, os nervos que levam os comandos do cérebro até os músculos começam a falhar. Eles enfraquecem, se desgastam e simplesmente deixam de transmitir o sinal corretamente. O resultado? O músculo tá lá. Ele existe, só que funciona como se tivesse desligado. E aí vem aquela sensação de fraqueza, de cansaço, de desequilíbrio, de insegurança ao caminhar. E tem um detalhe que ninguém te fala. Essa desconexão não começa quando você faz 70, 80 ou 90 anos. Ela pode começar bem antes, muitas vezes aos 40. E vai acontecendo aos pouquinhos e silenciosamente, até que um dia, você percebe que já não tem mais aquela mesma força. Mas aqui vai a melhor parte, se o problema é desconexão, a solução é reconectar. E sim, é muito mais simples do que parece. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Porque quando você entende como seu corpo realmente funciona, tudo muda. E a sua transformação começa. A partir daqui, você vai começar a entender exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo. Porque olha, se tem uma coisa que quase ninguém te conta, é que a perda de força nas pernas, na verdade, não começa no músculo. Por muito tempo, até a própria medicina acreditou que com o envelhecimento, o que acontece é que o músculo some, diminui e encolhe. Só que a ciência mais recente, especialmente os estudos da neurociência, mostram que não é bem assim. O que acontece é que o seu cérebro, sua medula e seus músculos precisam conversar o tempo todo. É como se eles tivessem um grupo no WhatsApp. E cada vez que você se levanta, dá um passo, ou sobe uma escada, o cérebro manda uma mensagem no grupo.
Ei, pernas, bora trabalhar. Só que, com o passar dos anos, esse grupo começa a dar problema. Os neurônios que transmitem essa mensagem vão se desgastando. O sinal vai ficando mais fraco, mais lento até que simplesmente não chega mais direito. E aí, sabe o que acontece? O músculo, que tá lá prontinho para trabalhar, fica sem comando. Fica desligado. É exatamente por isso que você sente suas pernas mais fracas. Não é porque elas desapareceram. Elas não sumiram. Elas estão aí. Só que sem sinal, sem comando, elas não sabem que precisam trabalhar. Isso explica aquela sensação de que as pernas estão pesadas, que você se cansa fácil, que perde equilíbrio, ou que tem dificuldade para se levantar. E tem mais, essa desconexão não acontece de uma vez. Ela começa aos pouquinhos. Sabe quando você sente que subir escadas ficou mais cansativo? Ou quando percebe que andar longas distâncias não é mais como antes? Pois é, esses são os primeiros sinais de que o sinal tá falhando. E isso, na maioria das vezes, começa a partir dos 40 anos. E vai se acumulando silenciosamente. O que agrava tudo isso são 3 vilões bem comuns no nosso dia a dia. O primeiro é a desnutrição celular. Não é só sobre comer, é sobre fornecer os nutrientes certos que mantêm essa conexão funcionando. O segundo vilão é a inflamação silenciosa. Um tipo de inflamação que você não sente, não vê, mas que vai corroendo aos poucos a saúde dos seus nervos e dos seus músculos. E o terceiro é o fluxo sanguíneo insuficiente. Quando seu sangue não leva oxigênio e nutrientes na quantidade certa até as pernas, todo o sistema sofre. Mas olha, se tem uma coisa que precisa ficar clara, é que isso tem solução. E o mais impressionante é que não precisa de meses, nem de anos, nem de remédios caros. Na verdade, tudo pode começar a mudar em até 12 horas. E sabe como? Através de nutrientes certos, no momento certo, e de algumas ações muito simples que qualquer pessoa consegue fazer, até mesmo na própria casa. E é exatamente sobre isso que eu vou te contar agora. Agora que você já entende onde está o verdadeiro problema, é hora da parte mais importante, a solução. E olha, ela começa por algo extremamente simples. Seu corpo precisa de combustível. E não tô falando só de energia, tô falando de sinais. Isso mesmo, sinais. Sabe por quê? Porque toda vez que você come, seu corpo não recebe só calorias. Ele recebe informações. Cada nutriente que você coloca para dentro envia uma mensagem, uma ordem, um comando. E é isso que faz seu corpo saber se deve construir, reparar, fortalecer, ou, infelizmente, se desgastar. E quando o assunto é força nas pernas, existe um nutriente que é simplesmente essencial. E pasme, quase ninguém te fala sobre isso. O nome dele é leucina. A leucina é um aminoácido que funciona como um gatilho. Imagina um interruptor de luz. A leucina é o dedo que aperta esse interruptor. Ela ativa uma via biológica chamada mTOR, que, resumindo, é quem dá a ordem. A hora de reconstruir músculo. Sem leucina, seu corpo até recebe proteína, mas não entende que precisa usar aquilo para fortalecer os músculos. É como ter tijolo e cimento, mas ninguém avisou os pedreiros que tem obra para fazer. E aí muita gente comete um erro muito comum. Acredita que está comendo proteína suficiente, mas não está atingindo o nível de leucina que realmente ativa a construção muscular. E com isso, o corpo entra no modo manutenção, e não no modo fortalecimento. Quer exemplos? Alimentos como whey protein, carne bovina, frango, peixe, ovos e queijo cottage são ricos em leucina. Mas não basta comer qualquer quantidade. Precisa ser a quantidade certa, no momento certo. E tem mais. Existe outro nutriente que é absolutamente crucial para esse processo. E sinceramente, é ainda mais ignorado pelas pessoas. Tô falando da colina. A colina é responsável por produzir um neurotransmissor chamado acetilcolina. E para que serve isso? Simples, é ela que faz o sinal do seu cérebro chegar até seus músculos. Sem colina não adianta seu cérebro querer, o comando simplesmente não chega. Sabe aquela sensação de fraqueza, de lentidão, de que as pernas não respondem como deveriam? Isso muitas vezes não tem nada a ver com falta de músculo, tem a ver com falta de sinal, falta de acetilcolina. E sabe onde você encontra colina? Nos alimentos mais simples que existem, principalmente nos ovos. A gema do ovo é uma verdadeira fábrica natural de colina. Apenas 2 ovos inteiros já oferecem uma quantidade excelente para começar a restaurar essa conexão. E para completar esse trio de ouro, tem mais um componente essencial, o óxido nítrico. E sabe quem estimula isso? A beterraba. Isso mesmo.
A beterraba, especialmente quando consumida crua ou em suco, fornece nitratos que seu corpo transforma em óxido nítrico. E sabe o que isso faz? Dilata os vasos sanguíneos, melhora a circulação e garante que oxigênio e nutrientes cheguem com mais eficiência até os músculos. Quando você junta esses três pilares, leucina, colina e óxido nítrico, algo incrível começa a acontecer. Seus músculos acordam, seus nervos reconectam, sua circulação melhora, e seu corpo inteiro responde de forma rápida, eficiente e o melhor, natural. E é exatamente agora que eu vou te mostrar como colocar tudo isso em prática, de forma simples, organizada e poderosa, começando logo no seu café da manhã. Agora que você já sabe exatamente o que seu corpo precisa, eu quero te mostrar como transformar tudo isso numa rotina simples, prática e altamente eficiente. E olha, não precisa ser nada complicado. Na verdade, você vai perceber que com alguns ajustes, isso se encaixa perfeitamente no seu dia a dia. E a melhor parte é que tudo começa logo pela manhã. Sabe por quê? Porque quando você acorda, seu corpo está num estado altamente receptivo. Seus níveis de acetilcolina estão naturalmente mais baixos, seu sistema nervoso está mais sensível aos estímulos, e os músculos estão prontos para receber comandos. Só que se esses comandos não chegam, eles continuam adormecidos. Então a primeira coisa que você faz ao acordar é bem simples: hidratação. Tome um copo grande de água, com limão se quiser. Isso já começa a ativar sua circulação, seu sistema digestivo e acorda, literalmente, seu corpo inteiro. Aí vem o primeiro passo real desse protocolo. Prepare um smoothie de beterraba com proteína. Isso mesmo! A beterraba vai fornecer os nitratos, que se transformam em óxido nítrico e melhoram a circulação. E a proteína, claro, entrega a leucina, aquele gatilho poderoso para ativar a construção muscular. Pode ser um scoop de whey protein com beterraba batida, ou então um iogurte natural com beterraba, ou ainda queijo cottage com beterraba e um pouco de água ou leite. O importante é que tenha os dois elementos juntos, nitratos e proteína. Depois disso, você faz uma coisa simples, mas que tem um poder gigantesco. Uma caminhada leve de 10 a 15 minutos. Pode ser dentro de casa, no quintal, na calçada, não importa. Essa caminhada ativa sua circulação, estimula naturalmente a produção de óxido nítrico e já começa a acordar seus músculos e seu sistema neuromuscular. E logo depois, vem sua primeira refeição sólida do dia. Aqui você vai incluir 3 coisas que são fundamentais. 2 ovos inteiros. São eles que vão fornecer a colina para restaurar a acetilcolina, aquele neurotransmissor que faz seu cérebro se comunicar com seus músculos. Há uma boa porção de folhas verdes escuras, espinafre, couve, rúcula, o que você tiver. Elas são anti-inflamatórias, ajudam na circulação e melhoram o funcionamento do seu corpo como um todo. E mais uma fonte de proteína. Pode ser mais whey, iogurte, queijo, carne, frango, qualquer proteína de alta qualidade que você goste. Se quiser potencializar ainda mais, coloca azeite nas folhas, espreme um limão, coloca um pouco de vinagre de maçã. Isso melhora a absorção dos nutrientes e ainda deixa tudo mais saboroso. Percebe como tudo se encaixa? Hidratação acorda o corpo. A beterraba abre os vasos e melhora o fluxo sanguíneo. A proteína ativa a construção muscular. Os ovos restauram a comunicação neuromuscular. E as folhas verdes combatem a inflamação que muitas vezes é a raiz de tantos problemas. Tudo isso junto faz com que ainda nas primeiras horas do seu dia, você comece a sentir suas pernas mais firmes, mais estáveis, mais leves e muito mais fortes. E olha, isso não é teoria. É prática. É biologia funcionando do jeito que ela foi projetada para funcionar. E sim, a diferença você sente. E sente rápido. Mas não para por aí. Porque para manter isso funcionando, para garantir que seu corpo continue nesse caminho de força, estabilidade e vitalidade, tem um detalhe que faz toda a diferença. E é sobre isso que eu vou te contar agora. Agora que você já sabe exatamente o que precisa fazer, vem uma das partes mais importantes. Porque olha, de nada adianta fazer tudo isso uma vez e achar que pronto, tá resolvido. A verdade é que seu corpo responde, e responde muito rápido, sim, mas ele também precisa de constância para manter esses resultados. Pensa comigo, seu corpo é como um jardim. Você rega hoje, ele começa a florescer. Mas se você parar de regar, o que acontece? As folhas secam, as plantas murcham. Com seu corpo é exatamente assim. A diferença é que nesse jardim, você não tá só regando. Você tá reativando conexões, mandando comandos, restaurando o funcionamento dos seus músculos, dos seus nervos e do seu sistema inteiro. E olha, eu te prometo, isso não é difícil.
Não é cansativo. E nem precisa ser chato. Na verdade, isso se encaixa fácil na sua rotina. Porque são coisas simples, que você faz na sua própria casa, com alimentos que você já conhece, já tem, e provavelmente já usa no dia a dia. A chave tá aqui: repetição. Seu corpo ama padrão. Quando você dá para ele os mesmos sinais, todos os dias, ele responde cada vez mais rápido. E melhor, ele começa a entender que isso não é uma exceção. Isso é o novo normal. Sabe o que acontece quando isso vira rotina? Você percebe, de forma muito clara, que aquele cansaço nas pernas some, que o desequilíbrio diminui, que aquela dificuldade de levantar da cadeira já não existe mais. E mais, você começa a perceber que seu corpo inteiro fica mais disposto, mais forte, mais estável. E tem um detalhe muito importante aqui: o timing. Isso não é só sobre o que você come, é sobre quando você come, porque o seu corpo tem janelas biológicas onde ele responde melhor aos estímulos, e principalmente nas primeiras horas do dia. Por isso, começa sempre com aquele protocolo que eu te falei. Acorda, hidrata, faz o smoothie de beterraba com proteína, caminha, e depois faz aquele café da manhã completo, com ovos, folhas verdes e uma boa fonte de proteína. Ao longo do dia, mantenha essa lógica. A cada refeição, pergunta para você mesmo: o que eu tô dando pro meu corpo agora? Tô entregando os nutrientes que ele precisa para manter essa conexão funcionando? E olha, nem precisa ser perfeito. Você não precisa se cobrar, nem se prender a dietas malucas. O que você precisa é entender que seu corpo trabalha com sinais. E quanto mais claros e consistentes esses sinais forem, mais ele entende o que precisa fazer. E se você quiser, pode até incluir outras coisas no seu dia, como alongamentos leves, pequenas caminhadas, movimentos que estimulem suas pernas. Tudo isso soma, tudo isso acelera. E sabe o que é mais incrível? A partir do momento que você começa, seu corpo responde muito mais rápido do que você imagina. Porque ele não quer enfraquecer, ele não quer envelhecer sem vitalidade. Na verdade, ele quer se regenerar, ele quer se fortalecer, e ele só estava esperando os comandos certos para fazer isso. E é aqui que você entende que a sua saúde está literalmente nas suas mãos. Agora que você entende tudo isso, eu quero que você pare por um segundo e pense. Porque a partir desse momento, você não pode mais dizer que não sabe. Você não pode mais dizer que ninguém te contou. Porque agora tá claro, tá simples, e tá nas suas mãos. E olha, eu sei que às vezes a gente se sente sobrecarregado. As informações vêm de todo lado e parece que é difícil, parece que é complexo. Mas não é. Na verdade, é muito mais simples do que parece. E é exatamente por isso que funciona. Então deixa eu te lembrar, bem resumido, como tudo isso funciona. A primeira coisa é entender que seu corpo não tá te sabotando. Seu corpo não quer te deixar fraco, cansado ou limitado. Pelo contrário, seu corpo quer te proteger. Seu corpo quer te fortalecer. Ele só precisa receber os comandos certos. E esses comandos vêm de 3 pilares fundamentais. Primeiro, restaurar a comunicação entre seu cérebro e seus músculos. E você faz isso principalmente com colina. E onde está a colina? Nos ovos. Simples assim. Segundo, ativar a construção muscular. E isso você faz com leucina. Ela tá nas proteínas de alta qualidade, como whey protein, carnes, frango, peixe e queijo cottage. Terceiro, melhorar a circulação. Porque sem sangue fluindo, sem oxigênio chegando, nada funciona. E quem faz isso? A beterraba. Rica em nitratos que se transformam em óxido nítrico, dilatando seus vasos e levando nutrientes direto para onde mais importa. E aí vem a parte prática, que é onde a mágica acontece. Acordou? Bebe água. Acorda seu corpo. Prepara seu smoothie de beterraba com proteína. Isso já ativa sua circulação e seu metabolismo, fazendo uma caminhada leve de 10 a 15 minutos. Simples, sem esforço, mas extremamente poderoso. Depois, senta e faz um café da manhã de verdade, com ovos, folhas verdes e mais uma fonte de proteína. E olha, não precisa ser perfeito. Se um dia não der para caminhar, tudo bem. Se um dia não tiver folha verde, faz com o que tem. O importante é entender que seu corpo trabalha com consistência, não com perfeição. E sabe o que é mais incrível? É que quando você faz isso, você percebe. Você sente. Não é aquela coisa de dizem que melhora, mas eu não sinto. Você sente. Você acorda mais disposto. Você percebe que suas pernas estão mais firmes. Que aquele cansaço, aquele peso, aquela fraqueza, simplesmente começam a ir embora. E aqui vai uma coisa que eu preciso que você guarde. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver.
para viver com autonomia, com força, com vitalidade e com energia. Seu corpo quer te acompanhar nessa jornada. E agora, você sabe exatamente como fazer isso acontecer. E olha, se essa informação fez sentido para você, não guarda só para você. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Porque tem muita gente, talvez alguém bem próximo de você, que tá sentindo exatamente isso. E tá achando que não tem jeito. Que é assim mesmo. Que é só envelhecimento. E não, não é. E se você quer continuar recebendo conteúdos assim, que realmente transformam sua vida e sua saúde, já se inscreve aqui no canal pela sua saúde. Ativa o sininho e deixa um comentário me contando se você vai começar esse protocolo a partir de hoje. Porque eu te garanto, seu corpo tá esperando só uma coisa. O seu sinal de que você quer. E quando você dá esse sinal, ele responde. E responde muito mais rápido do que você imagina. Então, bora começar? E olha, se esse conteúdo fez sentido para você e se te ajudou de alguma forma, eu quero te fazer um convite bem simples, se inscreve aqui no canal. Aqui você vai encontrar sempre conteúdos que realmente fazem diferença na sua saúde, na sua vitalidade e na sua qualidade de vida. Informações sérias, baseadas em ciência, e que podem transformar não só seu corpo, mas sua autonomia, sua energia e sua disposição para viver bem. Aproveita também e ativa o sininho, porque assim, sempre que eu postar um conteúdo novo, você vai ser avisado na hora. E claro, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam essa informação. E se quiser, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Porque tem muita gente que está passando exatamente por isso, e nem imagina que existe uma solução simples, natural e rápida. Obrigado por estar aqui. Cuide-se. E lembre-se sempre, sua saúde está literalmente nas suas mãos. E você tem muito mais controle sobre ela do que te fizeram acreditar.